Olá, hoje vamos refutar a fraude de que o Brasil cresceu 3,4% no ano de 2024. O crescimento do PIB, tão alardeado pelo governo Lula, apresentado pelo IBGE, um número que não é necessariamente bom, porque ele traz uma desaceleração no último trimestre, que é algo bastante perigoso. Nem o IBGE conseguiu disfarçar esse problema, que é um problema sério no longo prazo, indica um viés de queda na economia brasileira, de perda de vigor, enfim, tudo que a gente mais ou menos sabe. Mas olha aí, o dado foi divulgado como sendo uma grande vitória, um grande passo do governo Lula na questão do desenvolvimento econômico do país, só que isso é falso. E eu vou mostrar isso hoje olhando o valor do PIB brasileiro em dólar e olhando o principal, que é o aumento da base monetária no ano de 2024 do real. Vamos conversar então sobre esse assunto aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, e se você quiser colaborar ainda mais com o meu trabalho, você pode se tornar membro patrocinador, só clicar no botão Seja Membro aí embaixo, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Pois bem, o IBGE apresentou 3,4% de crescimento da economia brasileira no ano de 2024, de acordo com o dado ali que eles apresentaram, aquela coisa toda que a gente sabe mais ou menos ali, né? Pois bem, isso aqui são dados relativos ao real, medidos em reais. Agora, obviamente, quando a gente passa a comparar a questão da economia, ou seja, qual o patamar no ranking das maiores economias está o Brasil, comparando com o restante do mundo, a gente tem que converter esses valores para o dólar. E aí a coisa começa a ficar mais interessante. Olha aí, o nosso PIB de 11,7 trilhões de reais, de acordo com o IBGE, importante frisar, convertido para dólares é 2,18 trilhões de reais atualmente. Isso coloca o Brasil na décima posição, das maiores economias do mundo, né? O Brasil consegue superar a Rússia ainda, né? Ainda, porque se o Brasil do Lula continuar como está, meu amigo, não duvido nada. Mas olha só, o Brasil perdeu a posição número 9 para o Canadá. Foi ultrapassado, não por muito, mas foi ultrapassado. Mas convenhamos, o Canadá é um país geograficamente maior, mas do ponto de vista populacional, muito menor do que o Brasil. E é claro que no ranking de maiores economias, o número da população, total da população, é muito importante. Aqui nós temos, maior parte dos casos, países muito populosos, ocupando os primeiros lugares. É natural que aconteça assim e não significa nada sobre a riqueza ou a pobreza do povo, né? Para pensar na Índia, na própria China e, é claro, no Brasil, que estão no top 10 e tem um povo extremamente pobre. Mas, enfim, o Brasil caiu uma posição. Então, agora vamos olhar os números do ano passado, né? Vamos colocar aqui essa notícia da CNN listando as maiores economias do mundo em 2023, para a gente ver a posição do Brasil aqui. Olha, o Brasil estava em 9º lugar, muito pertinho do Canadá também. A Itália continua por aqui bem posicionada, né? Mas veja que o Brasil tinha um PIB lá no ano passado, aliás, no final de 2023, avaliado no ano passado, de 2,13 trilhões de dólares. E agora ele tem um PIB de 2,18 trilhões de dólares. Então veja que não foi um aumento substancial. Na verdade, estamos falando de um aumento aí de uns 2%, se eu não me engano. Ou seja, é muito menos, mas muito menos do que o IBGE apurou, 3,4% de crescimento. Não foi isso que o Brasil cresceu definitivamente no decorrer do ano de 2024, analisando sob o prisma do dólar. O PIB brasileiro em moeda forte, não na moeda brasileira que, caramba, não vale nada, a gente sabe muito bem disso aí, né? Então, olhando sob esse prisma, a economia brasileira cresceu um pouquinho de nada. Não foi suficiente para garantir a posição que o Brasil ocupava. Na verdade, o Canadá cresceu muito mais. O Canadá cresceu aqui uns 5% na comparação com o dólar, né? Quase 5%. O Brasil não, meu amigo. O Brasil cresceu realmente um patamar aqui bastante flat, quase caminhando de lado. Essa é a verdade. E é por isso que ele perdeu a posição dele no ranking das maiores economias do mundo. Então esse número aqui,
3,4% é um número que só se sustenta se nós não considerarmos um parâmetro mais sólido, um parâmetro mais bem estruturado, por exemplo, a análise do dólar, porque se a gente colocar isso, o crescimento é muito menor. Ah, mas se cresceu 2,5%, tá crescendo ainda, tá bacana. Agora coloque aí a questão do crescimento motivado pelo impulso fiscal, o governo gastando dinheiro, emitindo mais dívida, via precatórios, pagamento antecipado de precatórios, né? Via pagamento de benefícios assistencialistas e tudo mais. Crédito subsidiado, essas coisas todas que o governo Lula gosta de fazer. Então, boa parte do crescimento do PIB do Brasil hoje se deve a isso. O pessoal diz que desses 3,4% aqui, 2 pontos percentuais é o que a economia consegue crescer de fato. E nem significa que foi o que cresceu não, tá? É o limite do crescimento orgânico da economia. Então, se o crescimento total aí foi 2,5%, vamos colocar, na verdade, crescimento real orgânico da economia brasileira medido em dólar, 1,5% talvez, praticamente nada, já é um país andando de lado. Agora, você quer ficar bolado mesmo nessa análise a respeito do PIB brasileiro e você quer entender o quanto que isso é enganoso, vamos olhar o agregado M2, ou seja, a quantidade de dinheiro aqui em circulação na economia brasileira e em aplicações de baixa liquidez, o dinheiro disponível para circular na economia. Aqui é o gráfico, números do próprio Banco Central, portanto, né? Aqui começando em janeiro, indo até dezembro de 2024. Então é a leitura completa do ano passado em matéria de base monetária e você pode ver que ela cresceu consideravelmente nesse período aqui, subindo de 5,84. Aqui estamos falando de milhão, né? Então já é trilhão aqui, né? Já é na casa dos trilhões. Mas subiu de 5,84 para 6,59. Isso aqui é um crescimento de 12, quase 13%. Então a base monetária do Brasil cresceu 12 a 13% no ano de 2024, o que significa que a nossa moeda, na prática, se depreciou nesse patamar. Então esse é o grau de queda na economia brasileira. Quando o IBGE considera o crescimento do PIB, ele já leva em consideração a variação da inflação oficial medida pelo próprio IBGE, que foi aí menos de 5%. Então sim, você já chegou à conclusão correta. A economia brasileira, na verdade, encolheu, porque esses 11,7 trilhões de reais, que foi o PIB do ano de 2024, já incluindo o gasto estatal, que é uma bagunça completa, um negócio que tira toda a credibilidade do cálculo do PIB, isso aqui em valores devidamente atualizados pelo avanço da base monetária, quase 13%, isso é menos do que o PIB de 2023. É assim que a coisa tem que ser lida. E é assim que a gente percebe a quantidade de subterfúgios que são usados pelos órgãos estatais, pelos institutos como IBGE, e tudo isso, é claro, a mando do governo e com a conivência da grande mídia, todo esse aparato serve para maquiar a realidade econômica muito ruim que nós estamos vivendo. Com esses números maceteados, enganosos, dá para acreditar que o Brasil até cresceu. Estamos aí com uma desaceleração apenas, está crescendo mais devagar. Se a gente olhar para onde que nós devemos olhar realmente, para os dados que realmente importam, meu amigo, a coisa é muito mais complicada. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise, dessa minha abordagem do tema? Deixe aí o seu comentário, colabore com o nosso debate, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.